Olá, aqui Paulo Palhano falando de Fortaleza, hoje dia 3 de maio do ano de 2020. Eu quero já agradecer a você que tem me acompanhado aqui no Facebook com esse vídeo ao vivo. Esse vídeo daqui a pouco está lá no canal do YouTube. Se você ainda não está cadastrado no canal do YouTube, Paulo Palhano, por favor, vá lá, se cadastre, se inscreva na verdade. Não precisa de cadastramento, não é só colocar lá onde tem se inscrever, se inscreve. Aí ativa um sininho que tem do lado, também é só clicar no sininho. E aí os vídeos, tem alguns vídeos que já estão lá, você dá o seu like, o seu dislike, faz o seu comentário. E aí você ajuda a divulgar algumas ideias que a gente tem passado aqui nesse canal, não é? Quero já agradecer a você que tem compartilhado os vídeos, tem comentado, isso tem sido muito bom, isso tem enriquecido o nosso debate a respeito do que tem acontecido no nosso Brasil. Bom, estamos aí, acredito eu, que em rota final da questão da pandemia, pelo menos no isolamento, porque não há mais ambiente, não há mais clima para que os governadores e prefeitos que agiram de forma tão irresponsável deixassem as pessoas sem a liberdade de ir e vir. Mas hoje eu queria falar com você, desde ontem que eu estou tratando sobre esse assunto. É um prazer ter você aqui, Lúcio, um prazer ter você, Jeane, um prazer ter o Marcos e ter, enfim, tanta gente que me acompanha aqui. É muito bom ter vocês aqui. Aliás, ontem foi aniversário do Neto, esposo da Jeane. Um beijo para você, Neto. Deus abençoe você e Deus abençoe sua família e multiplique os seus anos. Mas, bom, vamos voltar aqui para o tema. Ontem eu falei por que eu votei no presidente Bolsonaro, que tem sofrido ataques o tempo todo, tem sido alvo, né, das críticas, das injúrias, de tudo. Eu queria falar para você aqui, fazer uma lista dos argumentos que eu me lembrei até hoje que foram levantados para destruir a reputação do presidente Jair Bolsonaro. O primeiro deles é que ele tinha, e ainda tem, né, o argumento era que ele tem um gabinete do ódio. O gabinete do ódio seria, sei lá, um bunker onde os filhos dele, especificamente o Carlos Bolsonaro, teria talvez um mainframe, né, uma grande estrutura de computador, onde ele vai e destrói a reputação dos inimigos do Bolsonaro. Todo mundo viu que o Bolsonaro foi eleito com um celular, não é? Uma mesa e fazendo aquelas lives que ele fazia. Então foi criado a ideia de que tinha um gabinete do ódio. Caiu por terra, não existe gabinete do ódio. Depois começaram alguns ataques pessoais, esses ataques se estenderam até hoje, desde quando ele era candidato. Primeiro é que ele era homofóbico. Tem um vídeo que eu queria desafiar você a assistir, é um vídeo da fala do Clodovil Hernandes, aquele costureiro famoso que também era apresentador, e ele está fazendo uma fala, que ele foi deputado federal, e quem o aparteou foi o deputado Jair Bolsonaro, à época, e fez um comentário muito singelo a respeito do Clodovil Hernandes, que era homossexual. Então, esse argumento de que o Bolsonaro é homofóbico também é um argumento que caiu por terra. O outro argumento é que ele era racista. Racista, tendo o melhor amigo negro, que é aquele deputado Hélio, e racista, casou com uma mulher que é filha de cearenses, não é? O pai dele, segundo ele, é o pai da moça, né? É um cidadão negro aqui do Crateús, do estado do Ceará. Enfim, caiu por terra também esse argumento. Mas depois disseram que ele era misógino, ou seja, que ele tinha problema com as mulheres. A única mulher que eu vi que foi, digamos assim, afrontada pelo Jair Bolsonaro, que tomou pancada, foi aquela Maria do Rosário. Mas a Maria do Rosário é aquela mulher nojenta, no sentido de ela fala e ela não tem controle do que ela fala, e ela vai e tal, e ele estava dando uma entrevista na época e ela chegou falando que ele era estuprador e ele rebateu a altura, não é? Então dizem que o Jair Bolsonaro é violento, foi outro argumento. Ele recebeu uma cuspida na cara do Jean Willis e não revidou. Não é verdade? Ele nunca revidou. Então ele não era um homem violento. Aí dizem que ele é ditador. A vida toda disseram que Jair Bolsonaro é ditador. Bom, um ditador que foi eleito com 57 milhões de votos, com quase 58 milhões de votos, isso é de ser ditador? Um ditador que se submeteu a todas as ordens judiciais. Ele se submeteu a todas as ordens judiciais. Quando ele falou que chegou, por causa da questão do celular, não havia uma ordem judicial.
O Celso de Mello, que é o ministro lá do Supremo, mandou uma fala para o Procurador-Geral da República falando sobre a questão do celular, e o Procurador-Geral Aras disse que não era conveniente que ele tomasse o telefone celular do presidente, mas todas as ordens judiciais, o Bolsonaro, ditador, se submeteu às ordens judiciais. Ele nunca pediu o fechamento do Congresso Nacional. E uma vez, numa fala dele, ali naquele cercadinho onde ele fala todo dia, alguém gritou, fecha o STF, ele, na hora, reclamou, repreendeu a pessoa e disse que com ele não tem fechamento do STF. É ditador, esse camarada? É ditador um homem que defende a liberdade de expressão, inclusive naquela reunião fatídica que ele disse, nós temos que defender a liberdade, nós somos livres, temos que defender a liberdade das pessoas de ir e vir e a liberdade de expressão. Então esse argumento de que o Bolsonaro é ditador também foi outro argumento que caiu por terra. Dizem que ele é ditador, mas ele defende a liberdade de imprensa. Inclusive tem um projeto aí, que é uma PL aí que você pode procurar na internet, que é a PL que está mais o hashtag aí para dizer não, estava ontem para ser votada no Senado, ela foi suspensa. Por quê? Porque a pressão foi muito grande, eles queriam cercear as informações na internet, supostamente porque seriam fake news. Eu defendo que na internet é um território livre, cada um pode dizer o que quiser, você vai atrás de saber se aquilo é verdade ou não. Entende? Contanto que a reputação da pessoa seja preservada, o restante que tem ali na internet, todo mundo pode falar o que quiser. Aquilo é território livre. O Facebook talvez seja o mais democrático, cada um faz o vídeo que quiser, escreve o que quiser. Eu defendo isso e ele também defende isso. Ninguém sofreu mais ataques, por exemplo, de fake news, do que o Bolsonaro. E ele não quer fechar a internet, não quer fechar os meios de comunicação. Então, é ditador esse homem que quer a liberdade de imprensa? Dizem que ele é ditador, mas ele quer armar a população. Um dos traços mais importantes de um ditador é que ele tira as armas da população. Por quê? Porque como é que você vai se impor se alguém está armado? Não é? Imagina, por exemplo, no estado do Ceará, se o Camilo Santana, que é o governador daqui, que é um comunista ateu, se ele, por exemplo, baixa um decreto de que todo mundo tem que ficar em casa, mas os homens saem armados. Eu saio com um grupo de amigos armados aqui, todo mundo com a Glock aqui na cintura. A polícia vai vir, ela vai ficar com medo, porque ela sabe também que eu estou armado. Então, ele já defendeu claramente que todo mundo deve andar armado, deve ter a sua arma, o que eu também acho que tem que ser. Eu acho que o cidadão de bem tem que ter o direito de ter uma arma em casa e algumas pessoas têm que ter o direito de sair com essa arma quando necessário for. Dizem que ele é um ditador, mas ele defende um único mandato. Ele defende um mandato de 4 anos. Se ele for reeleito, que eu acho que ele vai ser, é exatamente porque para arrumar essa casa precisa de 2 mandatos, mas ele sempre defendeu o mandato, um único mandato. Se ele fosse ditador, ele fechava o Congresso, fechava o STF e se assenhoreava da nação. Então esse argumento cai por terra. Dizem, por exemplo, que ele é nazista. Nazista? Um nazista que ama Israel? Agora, por último, o Celso de Mello, ministro decano do STF, numa insanidade, mostrando que ele é decano, loucano, está demente, disse que os defensores do Bolsonaro e o Bolsonaro se assemelham ao Hitler, e começou uma patifaria das pessoas dizendo antifascismo, não sabe nem o que é fascismo, não sabe nem o que é, porque o Bolsonaro supostamente seria um adepto do Hitler, tanto que ele ama Israel, tanto que ele fala de Israel o tempo inteiro. A outra coisa que levantaram contra para destruir Bolsonaro foi aquela facada do Adélio, que até hoje ninguém sabe quem foi que mandou, porque o Adélio, por ordem do STF, não pode falar com a imprensa. Mas houve uma facada para tirar o Bolsonaro de cena e ele não foi tirado. Depois a Marielle. Quem matou Marielle? Os idiotas. Marielle vive. Está morta, amigo, ela. Lamento. Mas ela morreu e não foi o Bolsonaro. Ah, foi a milícia. Milícia com quem ela andava. Já foi provado que o Bolsonaro não tinha nada a ver com isso. Cadê Marielle? Marielle... Tentativa de vincular o Bolsonaro à morte de Marielle. A casa em Angra dos Reis, uma denúncia de que Bolsonaro tinha uma mansão em Angra dos Reis, uma casinha velha lá, de sobrado, caindo aos pedaços, ele foi lá mostrar, caiu por terra. Quer ver mais? As queimadas na Amazônia. Lembra da Greta, aquela menina sueca feiozinha? Ela é até bonitinha se ela ficar simpática, todo mundo simpático fica sorridente, né? Fica mais bonito. Mas ela com aquela cara de Chuck, o brinquedo assassino, ela, né, todo mundo falando que o Bolsonaro estava fazendo queimadas na Amazônia, não vingou. Mais uma vez, mostrou que o Bolsonaro não tinha nada a ver com aquilo.
Aí a outra foi, fique em casa. Bolsonaro é um assassino, criminoso, um genocida, como o louco daqui. Aquele não vale a pena falar o nome dele por uma questão de higiene, que é o Ciro Gomes, mas dizendo que ele é um assassino, um genocida, porque mandou as pessoas trabalharem. Já já nós vamos ver que o Bolsonaro estava certo. Quiseram tirar o Bolsonaro porque era assassino. Vamos levar ao tribunal de Haia que Bolsonaro é um genocida. Genocida. Morreram 30 mil pessoas no Brasil por causa dos governadores que trancaram as pessoas. E o Bolsonaro disse, sai todo mundo para trabalhar. Quer dizer, também não vingou. Agora, os mais recentes, tem outros, né? Mas os mais recentes foi que ele, num ato, estava bebendo leite, fez uma live bebendo leite, e aí, porque ele fez o pessoal rural fez um desafio com ele para ele beber leite puro, e aí disseram que o Bolsonaro estava fazendo um gesto simbólico dos rituais da supremacia ariana de Hitler. E o último dos últimos, pasmem vocês. O Bolsonaro foi andar de cavalo domingo agora, andar a cavalo, né? Domingo agora, e os idiotas disseram que o Bolsonaro não podia ter feito aquilo, que ele estava sem capacete. Amigo, eu gosto de andar a cavalo, faz tempo que eu não ando, até sou bom andador a cavalo, né? Ando bem a cavalo, com espora, com tudo. Mas no dia que eu tiver que andar a cavalo de capacete, eu não ando. Porque andar a cavalo, amigo, você tem que andar sem capacete. Andar a cavalo é coisa para macho, tá certo? E não anda de capacete, anda de moto, que tem velocidade. Agora, um cavalo, amigo, se você não dominar um cavalo, tá certo? E se cair, bater a cabeça e morrer, faz parte da vida, tá bom? Mas disseram que agora o Bolsonaro andou sem capacete. E até fiz uma brincadeira, né, que tinha aí uma foto na internet, que era ele colocando o biscoito maisena dentro do café. Eu digo, agora ele cai, que isso é um absurdo. Colocar biscoito maisena dentro do café, isso é caso para impeachment. Então, os palhaços que tentaram a vida toda derrubar o Bolsonaro, não conseguiram com os argumentos, não vão derrubar. Bom, e agora eu quero falar por que odeiam tanto, alguns segmentos da sociedade odeiam tanto o Bolsonaro. Vou lhe dizer pelo menos 9 segmentos que odeiam o Bolsonaro e por quê. O primeiro deles por que alguns segmentos odeiam o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro rompeu com um sistema tão viciado e tão enfronhado na cultura brasileira que ele mexeu com interesses de inúmeras categorias. Havia um sistema enfronhado aqui. E esse sistema beneficiava algumas pessoas. Não era você, mas beneficiava, por exemplo, os políticos. O toma lá da cá, essa coisa de assumir uma presidência de um estatal, assumir um segundo escalão, essa coisa toda, os políticos estavam acostumados com isso. E o Bolsonaro rompeu com isso, então ele trouxe para ele o ódio da classe política. Ele trouxe para ele o ódio dos empresários de empreiteiras. Eu já tive empresa que trabalhou com licitação e, olha, trabalhar com licitação tem um momento que se você não vender a sua alma para o Satanás, você não consegue continuar. Porque, em alguns momentos, a história fica viciada. A história fica viciada. O macumunamento entre as pessoas do serviço público e as pessoas que vão oferecer o serviço, tem uma hora que você diz, ou eu me misturo nesse negócio aqui para ganhar dinheiro, ou eu caio fora. Não é? Então, quando ele chega e diz, basta dessa corrupção das empreiteiras, né? Aqui basta a gente ver Odebrecht, OAS e tantas outras que vieram à tona por conta da Lava Jato. O Bolsonaro também mexeu com esses interesses, porque esse pessoal ganhava bilhões. Bilhões. Outro interesse que foi mexido foi o interesse do STF. Por quê? Porque veio à tona, não é, com a presença, com a chegada do Bolsonaro, um democrata, veio à tona o quê? Que o STF é um terceiro poder que quer sempre, não é, ele quer sempre investir, ele quer sempre interferir no executivo, tá certo? E ele fazia isso em benefício do Lula, em benefício da Dilma, em benefício dos interesses que já eram mantidos. Essa coisa de soltar esse bocado de bandido e tal, quando o Bolsonaro chega, ele rompe com isso, e aí o STF também é outra instituição que tem ódio do presidente Bolsonaro. Outro grupo que ficou com ódio do nosso presidente foram os lobistas. O que é lobista? O lobista é uma profissão, é aquele pessoal que chega e diz assim, olha, vamos imaginar, quero explicar para você como é que funciona um lobista. Um lobista funciona assim. Digamos que eu tenho aqui alguns amigos de concessionária, de montadora ou de concessionária de carro aqui em Fortaleza. Aí eu chego e digo, olha, eu vou a Brasília e vou tentar conversar com o deputado tal, para que para as concessionárias de veículos a gente consiga uma redução do imposto por tanto. Aí eu vou lá e pressiono os deputados, falo com ele que vou dar um presente para ele, arrumo um amante para ele, arrumo uma prostituta de luxo para aquele deputado e tal, e aí
Fazendo isso, o que acontece? O deputado aprova uma lei que beneficia as concessionárias que eu represento. Então, eu como lobista, eu ganho uma comissão desse pessoal por isso. E o Bolsonaro acabou com essa patifaria, por quê? Porque ele denunciou também essa questão dos lobistas. Ele que foi 28 anos parlamentar, então ele mostrou também claramente que isso é algo que traz dano para o Brasil. Porque o lobista tem que ter... Claro, as instituições têm que ser os seus lobbies, mas isso tem que ser sempre em função da nação e não em função de um segmento. Outro grupo que ficou com ódio do Bolsonaro foram os funcionários públicos. Eu sempre questionei essa quantidade enorme de funcionário público que a gente tem no Brasil. É funcionário público para tudo quanto é lado, concurso para tudo quanto é lado, não é? E um pessoal que ganha muito, que ganha bem, né? Aí fica com esse discurso de que assim, é porque se não ganhar bem, eles vão para a iniciativa privada e tal. E aí você sabe o que acontece? A gente não vê esse bem todo funcionando no serviço público. Quer dizer, cadê esse bem todo que a gente vê? Não é? Você vai lá, por exemplo, o auditor da Secretaria da Fazenda, o auditor da Receita Federal, os caras ganham uma fortuna e tal, não sei o que, tal. Se tivesse no serviço privado, talvez ganhasse melhor. Ou ganhasse um pouco menos, mas traria um pouco mais de riqueza para a nação. Então a gente não vê, a verdade é que a gente não vê a relação, a correlação entre o ganho alto do funcionário público e o serviço que é prestado à comunidade. Então o Bolsonaro chega e quer diminuir o Estado, acabar inclusive com essa coisa horrorosa de o funcionário público tem estabilidade, não pode ser demitido. Onde é que existe isso? Em lugar nenhum do mundo existe isso. Ora, se até os casamentos se dissolvem, que dirá um funcionário público? Não poder, o cara bota um atestado atrás do outro, um atestado atrás do outro. Você vai numa repartição pública, não é? Cadê fulano de tal? Ele diz, não, tá para um treinamento não sei aonde, vai passar a semana e tal. Aí você liga para a pessoa na terça-feira, num órgão público, e diz assim, e aí, o meu processo como é que tá? Diz, olha, hoje é terça-feira, vamos fazer o seguinte, liga na próxima semana, porque, ou seja, de terça a sexta a negada não funciona. Então, o Bolsonaro trouxe uma nova visão para a gente questionar, inclusive, o serviço público. Outros foram as ONGs. As ONGs que ganhavam dinheiro a rodo no Brasil, no governo do Lula, não é? Que era, na verdade, era um aparelhamento, essa quantidade de ONG que tinha, de sindicatos que tinha, não é? O sindicalista tem ódio do Bolsonaro. Por quê? Porque esse pessoal sindicalista não faz nada a não ser ficar tomando café, comendo bolacha e dormindo. Bolacha, creme, crack, tomando café e dormindo, eles não fazem nada. Aí quando é, por exemplo, sindicato de bancário, eles não fazem nada, a não ser um jornalzinho. Aí, quando chega na época da greve, o que é que eles fazem? Vão para frente dos bancos, jogam aquela cola horrorosa nos vidros das portarias dos bancos e colam cartaz ali. É só o que esses patifes fazem. E ganhava dinheiro, sabe de quem? Ganhava dinheiro pela lei, 1% do salário da pessoa, do trabalhador daquele segmento, era para o sindicato. O Bolsonaro acabou com isso, então deixou os sindicatos quebrados. Outro grupo que o Bolsonaro afrontou foram os artistas. Por quê? Porque o sujeito é artista, por exemplo, esse pessoal mais conhecido, né, de axé, não sei o que e tal, o sujeito faz um projeto, entra lá com a Lei Rouanet e tal, e ganha 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, e o dinheiro fica para ele, é uma isenção fiscal que fica para ele, mas não beneficiou em nada a nação. Não beneficiou em nada ao público em si. E outra, se a pessoa pegou um dinheiro público para fazer um projeto, ela tem que deixar as pessoas entrarem de graça para assistir. Mas não, o sujeito ganha aquele dinheiro e ainda cobra para poder mostrar o seu produto. Portanto, isso também foi alvo do questionamento do Bolsonaro e acabou com essa palhaçada também. Outro grupo foram os grupos grandes de comunicação. Nós tínhamos aqui a Rede Globo que dominava, que o que ela dizia era lei. Não é? A Rede Globo, na época das novelas da Janete Claire, que eu falei ontem, Pai Herói e outras novelas que a Janete Claire fez, que era uma mulher escritora maravilhosa, ela tinha às vezes 100% da audiência. Então a Globo mandava e desmandava. Ela era a Rede Globo quem ditava a cultura no Brasil. Entende? E acabou com isso. A Rede Globo deve bilhões ao erário público, pela Previdência e por outras coisas, e toda hora vinha sendo renovado a concessão dela. E o Bolsonaro chegou e disse, nós vamos agora acabar com essa concessão. Entende? Então, a classe artística, ela precisa se reinventar, como todo mundo precisa se reinventar. Entende? O que é que deve ser feito na classe artística? Aquilo que traz, digamos assim, enriquecimento cultural para o público. Por exemplo, orquestra sinfônica, orquestra filarmônica e tal, que é um pessoal que não tem um grande público para consumir e tal. Então, esse pessoal, sim, merece ser, digamos assim, avalizado pelo Estado. Para quê? Para oferecer ao público coisa de qualidade.
Entende? A música clássica, a grande música, chamada grande música, a música clássica, a ópera, essa coisa toda, que resgata, digamos assim, a história da cultura. Mas, por exemplo, fazer com dinheiro público um show da Cláudia Leite, de axé, entendeu? Para ela ficar se rebolando ali e tal, num processo cultural absolutamente pobre. Eu sei que isso leva a discussões, mas nós estamos falando de cultura de verdade. Ok? Outro grupo que ficou revoltado com Bolsonaro foram as organizações criminosas. Organizações como o PCC, que é o primeiro comando da capital, o GDE, que é aqui do Nordeste e tal, e outros, Comando Vermelho, têm ódio do Bolsonaro. Por quê? Primeiro, ele defende a pena de morte. Ele defende a pena de morte. E eu também defendo a pena de morte para, digamos, bandidos dessa dimensão, o PCC, os caras que são chefão, defendem a pena de morte. Tá certo? O isolamento, o Bolsonaro defende o isolamento desses caras. Eu penso que assim também como ele. Pega um cara aí, por exemplo, chefão do PCC. Quem é o cabeção do PCC? Rapaz, é o tal do Marcola. Então pega o Marcola, viaja com ele 2 horas num avião, ali pela Amazônia, solta ele com a faca e 1 quilo de sal. Tá aí, amigo, tu fica aí, se tu conseguir sair, tá livre. Entendeu? Deixa ele lá, solta na Amazônia. Entendeu? Defende a pena de morte, por exemplo, para corruptos que roubam dinheiro público. Eu defendo, mas é outra questão. Então, por que eu estou falando tudo isso para fechar com você aqui agora? Quero agradecer essa quantidade de gente que está me assistindo aqui agora. Tem muito caminho pela frente ainda. O Bolsonaro sofre todo dia uma pancada diferente. É muito importante que eu e você que é cristão como eu, se você é católico, reze pelo Bolsonaro. Se você é evangélico, ore pelo presidente da República. É importante que você, que é uma pessoa de bem, que ama esse país, que não quer mais ver esse país tão vilipendiado, tão assaltado, as nossas riquezas, os nossos esforços tão malversados, tão destruídos, que nós lutemos com as armas espirituais, né? A oração, você crê na oração, no jejum, que nós oremos, que nós cuidemos do nosso presidente espiritualmente, mas também nos manifestemos. Também não aceitemos que essa esquerda maldita, que atrasou o nosso país, que nós nos levantemos contra isso. Porque não adianta nada, vai ter eleição agora para vereador. Você reclamar da perseguição que a igreja sofre e depois você eleger homens de esquerda, que notadamente são contra a igreja. Camilo Santana nunca mais deve ser eleito no estado do Ceará, nem para síndico, nem para líder de sala ele deve ser eleito. Porque ele é um comunista, a primeira coisa que ele tirou de circulação foi a igreja. Roberto Cláudio, que foi é prefeito aqui, vai acabar agora esse final de ano, não deve ser eleito mais para nada, deve ser esquecido, lançado o nome dele no mar do esquecimento, porque ele também foi outro que fechou as igrejas, não é? Portanto, vamos nos unir, os brasileiros de bem, os patriotas que amam essa nação, que querem um lugar melhor para os seus filhos, para a sua história, que nós nos unamos para um Brasil melhor, fortalecendo o presidente da República que foi eleito com o meu e com o seu voto. Tá certo? E ele vai continuar até o final, cumprindo tudo que ele prometeu, não é? Oremos pela vida dele e nos posicionemos. Faça um vídeo, faça seu áudio, multiplique os vídeos que falam sobre isso, para que a gente não deixe que o nosso presidente e que a nossa nação volte para as mãos dos comunistas ateus que destruíram e queriam destruir a família, mas não conseguiram, porque Deus é mais. Fique com Deus, um beijo para todo mundo. E até amanhã.